pessoal! Oi, torcida querida! No episódio de hoje, eu estou recebendo aqui a Letícia Martins. Ela é a mãe do volante Pedro Martins. O Pedro jogou no Cruzeiro e no Atlético Goianiense e recentemente passou pelo Safor, que é um time da Espanha. Oi, Letícia, tudo bem? Oi, tudo bem, e você? Ó, muito obrigado por estar participando do podcast. Eu que agradeço o convite. Nossa, Letícia, o seu filho ele tem muita experiência, viu? Ele passou por vários times aqui no Brasil, né? Ele passou pelo Cruzeiro, pelo Atlético Goianiense, Aparecidense, Trindade, Tanambi, né, de São Paulo, e também recentemente lá pela Espanha, né, no Safor. Como é que foi toda essa experiência? Como é que surgiu esse interesse dele pelo futebol? Olha, desde pequenininho, né? Acho que a maioria dos meninos, né? Então, o pai gosta muito de jogar, nunca foi jogador profissional, mas sempre bate uma bolinha esse finais de semana e apresentou, né, a bola pro Pedro e nunca mais ele tirou do pé. Começou como uma brincadeira, né? E agora se tornou um sonho dele e da família que apoia. Então, você é de Goiânia, não é isso? Olha, é uma longa história, mas resumidamente, somente eu sou de Anápolis, mas eu fui criada no estado de São Paulo e o Pedro era nascido em Barretos, São Paulo. Ah, certo. E ele Aí começou a jogar aí mesmo, em Goiás, não foi lá no interior de São Paulo? foi no interior de São Paulo. O primeiro time dele, o Campeonato Paulista que ele disputou, foi pelo Monte Azul. Ele era sub-11. Então foi o primeiro, foi lá em São Paulo que ele começou a realmente buscar, acreditar nesse sonho, né? Como uma profissão, E começar a é- tornar tudo mais sério. então, e antes desse torneio, né, do Paulista Sub-11, ele jogava em escolinhas do interior, foi Jogava. assim? Participava de muitos campeonatos da escolinha. Sim, isso. Antes disso, ele jogava futebol de salão na cidade. Então, ele tem a habilidade que a gente acredita que ele adquiriu foi do futebol de salão. Então, e depois de lá, ele foi passando por vários times, assim, foram assim olheiros que foram acompanhando. Como é que foi esse percurso dele por esses times? Então, nesse meio a gente vai conhecendo muitas pessoas, né? Então, um indica aqui, outro indica ali, quando é pequenininho. Aí teve uma seleção, logo após o Campeonato Paulista que ele disputou, teve uma seleção em Barretos mesmo, do Cruzeiro, que foi quando ele e mais dois meninos passaram. Aí ele foi por duas vezes, né, lá para Belo Horizonte. E jogou, disputou até um campeonato lá pelo Cruzeiro. Ele chegou a ficar alojado ou não? Foi só nesses Ficou, torneios? Ficou quanto ficou, tempo? ficou alojado. Ele foi por duas vezes, né? Cada vez que ele ficou 6 meses. E aí ele ficava lá e você ficava no interior de São Paulo. Não, uma vez eu fui, outra vez foi o pai. Aí depois de Cruzeiro, ele foi para outros times. É isso? Como é que foi essa sequência de times? Então, aí depois do Cruzeiro, ele voltou para Barretos, continuou jogando, né? Por lá mesmo, em escolinhas. Aí teve uma oportunidade em 2017, final de 2016, que ele participou aqui em Goiânia. Ele foi chamado por um amigo, né, que era conhecido, para fazer um teste no Goiás. E passou. E aí os pais malucos mudaram para cá. Foi assim que a gente veio parar em Goiânia. Quer dizer que os pais ficam atrás da bola também. Foi. Nós acreditamos tanto nele quanto no sonho dele e a gente largou tudo. Primeiro veio eu, fiquei uns 6 meses sem meu marido aqui, que eu tenho família aqui, e ele treinando no Goiás.
E ele Só ficou. que como escolinha, a gente mudou achando que era uma coisa. E aí depois, então ele foi primeiro pro Goiás e depois ele foi pro Atlético Goianiense, é isso? Isso, primeiro ele foi para o Goiás. Só que o Goiás ele não foi para o time principal. Então aí ele ficou treinando com os meninos, disputou alguns campeonatos, mas pelo time, como se fosse um time B. Certo. Aí depois ele foi pro Atlético. Aí o Atlético, aí já não era time B, já não era escolinha, já era o time mesmo. Em qual categoria que ele estava no Atlético? Sub-15, Sub-15. sub-15, sub-15. Aí depois foi pro Aparecidense, né? Foi pro Aparecidense, disputou campeonatos também, tiveram uma boa classificação. E depois, salvo engano, esqueci se é 2019, ele foi para o Trindade, que também fizeram uma boa campanha, ficando em terceiro lugar. E aí, esses times que você está falando, Atlético Goianiense, Aparecidense, E Trindade, é tudo tudo Goiás. aí, tudo Goiás, né? Sim, 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 tudo aqui. E ele ficou até o sub o quê aí em Goiás, na região? Até ano passado. Ele tá com 20, fez 21 agora, então até ano passado. Só que aí, daqui, ele foi para Tanabi. Ele disputou a Copinha em Tanabi, ele voltou para São Paulo. E você acha assim que é importante para um jogador, né, assim como o seu filho, passar por vários times, ele adquire mais experiência com essas passagens que vocês tiveram? Olha, eu não gostaria que ele tivesse passado por tantos, porque vai criando insegurança e dúvidas, né? Até no se realmente é isso que Deus tem para ele, se realmente ele é bom, eu acho que vai criando isso, porque quando a gente vê um atleta se destacar na TV, é aquele que já veio da base, né? Ó, Neymar veio da base e virou o que virou, né? Foi para vários times. Então, quando a gente vê essa mudança de vários times, cria um pouco de insegurança. Mas tem o lado da experiência. Eu acredito que tem a experiência e a resiliência. Sim, porque, olha, você sabe que a gente também vê o inverso, grandes jogadores que foram dispensados de vários times, né? E no final deu certo também, né? A gente tem Isso grandes também. jogadores aí que a gente sabe da história também. Então, assim, na verdade, cada jogador tem um percurso, né? Como, Exatamente. e como você tem toda essa experiência, né, com seu filho, e tal, você percebe que o que precisa ter é persistência, né? Exatamente, exatamente. Fé e um apoio ao redor. Porque essas inseguranças, acontece coisas boas e coisas ruins, né? Se não tiver um suporte fora da arquibancada, dentro de casa também, aí o atleta desiste. É, e nesse percurso todo, dele estar mudando de times, né? Jogando em vários lugares, em algum momento, Letícia, ele falou assim: mãe, eu cansei, eu não quero mais saber de futebol. Não dá, eu vou para um lugar, vou para o outro, e eu cansei. Já chegou a esse ponto ou não? Já, já, algumas vezes. Algumas vezes. E essa é a parte difícil da mãe, né? Porque seria muito mais fácil falar, não, larga a mão mesmo, vem pra cá, né? Vamos, vai estudar, vai trabalhar, fica perto da mamãe. Mas é uma pergunta que eu sempre falo para ele: como você se sente pisando no gramado? Então, todo ele fala, mamãe, isso aqui é a minha vida. Então eu falo, então tenta mais um pouco. Mas é isso, né? A gente vai avaliando de acordo com essa vontade do filho, dessa Isso. persistência dele querer continuar, né? E assim, nesse percurso todo, você acha que é mais difícil entrar num clube ou permanecer num clube? Permanecer. Eu acho que é permanecer. Porque quando ele tá, a pessoa é como se fosse uma entrevista de emprego ou um teste. Você se dá o máximo ali para conquistar aquela vaga e depois, às vezes, cai na rotina, né? Algumas picuinhas com treinadores, então vai, né? Igual aconteceu com jogadores aí. Então, permanecer, eu acho que é o mais difícil.
É porque, assim, muitas mães que eu conversei, sabe, Letícia, elas falam assim, Cida, todo dia é uma batalha. Todos os O dias. menino, quando entra num clube, independente do tamanho, clube grande ou pequeno, ele tem que estar conquistando o espaço, não é isso? Ele tem que estar superando barreiras. E isso é ele, não é a mãe, porque a gente deixa na porta do clube e aí é com ele, né, Letícia? Exatamente. Exatamente. E aí, nesse percurso também, a gente vai vendo meninos que ficam, os que saem, os que são dispensados, é todo aquele clima, né, que o jogador ele vive diariamente, né? E que dor no coração de cada menino que vai se perdendo no meio do caminho, se perdendo, eu digo assim, desistindo do sonho, ou porque descobriu que não é aquilo que quer, que aí eu fico mais aliviada, né? Ou quando vê que não dá mais, que tem que começar a trabalhar, que não tem mais, mesmo com talento, tem que parar. Essa é a parte difícil. É, muitas mães falam assim para mim, assim, em conversas, olha, Cida, às vezes é melhor você ter um plano A e um B, né? O A, que para alguns é o futebol, né? Vamos com tudo, e o B é você estudar, ou vice-versa, né? O A também estudar, porque às vezes É, o menino se dedica e tal, mas ele não consegue, né? Tem casos assim uhum. também, né? Que ele percebe, ah, não, vou estudar, que também é muito importante, né? Tá, sim, também é muito importante. Nesse meio tempo, ele terminou, né, o colégio normal e a gente fez ele fazer pelo menos o inglês. Porque é Ele é um muito menino muito inteligente. E é muito importante, né? Agora me conta, assim, ele passou por vários times no Brasil, assim, e ele também teve uma experiência internacional, né? Que você falou que ele foi para ele Safor, né? Na Espanha. Como é que E, foi essa experiência? olha, foi assim, foi a resposta de uma oração. Ele estava indo até para um outro time bem conceituado para fazer um teste, mas aí teve aquela catástrofe lá em Valência, que inundou tudo, aí suspendeu a ida e, passado um tempo, cancelou. Isso de setembro a outubro. Aí, quando foi finalzinho de outubro, falou: ó, apareceu um time de lá, já estava com tudo, passaporte, né? E que é o Safar, que inclusive é desses retratos aqui. Ele foi para lá. E foi difícil para gente que fica e para ele também, que teve que finalmente sair da pátria dele, né? Sair aos olhos e cuidados dos pais e enfrentar internacionalmente o futebol. E amou. A experiência foi excelente. E ele ficou quanto tempo lá nesse time? Ele foi em novembro, 2 dias antes do meu aniversário, e voltou agora. Voltou agora, então ele ficou 6 meses. 6 meses lá, né? Seis Sozinho, ele meses. ficou alojado lá no time? Como é que Ficou foi? alojado no time. Ele foi com um rapaz, né, daqui, um colega, também jogador, e ficou alojado no clube, né, com alimentação, tudo incluso, e, e amou demais. Ficou esses 6 meses lá, por conta do clube, e voltou querendo mais, com gostinho de quero mais. Ai, que legal. E assim, esse time, ele é o quê? Primeira divisão, segunda, terceira? Como é que é? Não, Me conta do não. time. O meu filho me explicou que essa parte é meio confusa, mas lá ele não é de divisão, ele é de liga. É uma liga valenciana, esqueci agora como para te falar, mas é como se fosse uma quinta divisão aqui. Certo, certo. E ele assim, achou a experiência maravilhosa lá. Maravilhosa, maravilhosa. Lá ele aprendeu conviver com outros meninos, que tinha menino da África, tinha menino do Uruguai, tinha brasileiro, né? O time, inclusive, é até de mais brasileiros. O treinador era brasileiro. Mas aí no final mudou com um treinador argentino. Ele achou isso o máximo, um treinador maravilhoso. Teve experiências extremamente gratificantes, assim, coisas que ele nunca teve aqui. E teve experiências ruins também, inclusive preconceito. Ah, é? Aham. Durante um jogo, meu filho é branquinho. Eu sou morena, mas ele é bem branquinho. E no meio do jogo, uma vez chamaram ele de macaco. E ele se Nossa. assustou, falou: ai, porque aqui no Brasil, o Uhum, racismo, é.
né, contra a Problema, cor. é Lá verdade. não, lá ele sofreu racismo, na verdade foi mais referente à etnia dele, por ser brasileiro. Nossa, que terrível, Sim, né? é. Então, quem vá para lá tem que ter isso um pouquinho em mente, que brasileiro lá tem esse preconceitozinho lá. Nossa, Mas é bola para frente. nossa, Mas eu mesma estranhei. Falei, sério? Ele falou, sério. nossa. Às vezes também isso tudo é para desestabilizar o jogador também, né? É, ele mesmo falou que depois do jogo, falou que veio os meninos falar, "Ah, não passa nada, não passa nada, foi de jogo, de jogo." Aí ele falou, não, que ele é muito frio, ele não é esquentadinho. Ah, isso é importante também, né? Essa característica também, né? Para você jogar É, fora, tal. E você acha que os meninos jogando fora do país, do Brasil, eles têm mais oportunidades, assim, de ter visibilidade, se destacar? Porque a gente tem inúmeros times no Brasil, né? Mas você acha que tem mais chance fora? sim, eu acho, eu acho. Eu preferiria falar que não, que eu preferia o meu filho jogando no Brasil. Mas lá a oportunidade dele é maior. Tanto é que o outro time o viu e tá querendo levá-lo, entendeu? E aqui é um pouco mais complicado. Pelo menos na nossa experiência, arrumar time aqui é mais difícil. Ser empresário, né? Ser empresário é mais difícil. E no Brasil você não tinha empresário, ninguém assim. Até hoje a gente não tem empresário, a gente tem uns amigos, né, que custeiam isso aí, e a gente tem um contrato, mas eles fazem mais por amor, né, por amizade, e são novos no mercado, mas empresário não temos, não. E assim, quando ele compara do Brasil, como ele jogou no Brasil, jogou lá fora, o que ele achou de mais positivo, assim, o seu filho? Ele comenta isso? Ele fala eu não sei muito bem que ele fala, mas na experiência, né? Na experiência de jogar fora, na oportunidade de ter treinado com um treinador argentino, é, times maiores, assim, maiores não, porque aqui no Brasil também tem uns times muito grandes, né? Mas assim, o sonho da maioria dos boleiros é um Barcelona, e ele teve perto do Barcelona, ele teve perto de um Real Madrid. Então, eu acho que não que seja mais fácil, mas parece que ele estando lá ficou mais palpável. Acho que ficou mais real a chance de um dia chegar nesses times. É porque quando eu pergunto assim, qual que é o sonho, né, para as mães, assim, de modo geral, qual o sonho do seu filho? Aí fala, estrear num grande time do Brasil ou ir para fora, né, do país. Então, assim, as Uhum. mães sempre têm essa visão, né, de ir para fora. E a gente sabe também que não é fácil, né, Letícia, lá fora. Uhum. Mas assim, eu até lembrei que uma das coisas que eu prefiro, e ele prefere também, lá fora, porque quando ele era dispensado dos times aqui, falava que ele era franzino e que ele tinha mais técnica e menos força. E isso é melhor lá do que aqui. Aqui no Brasil é mais força do que técnica. Então, muitas vezes eu escutei, ele escutou, treinador dispensando, falando assim: você é muito técnico, você tem muita técnica, mas falta força. Aí eu ainda ficava até indignada, gente, mas tem muita gente que não tem nem a técnica. E realmente lá é mais valorizado a técnica. E tem mães também que falam essa questão que você está falando e fala também que alguns times no Brasil, né, ficam exigindo só velocidade e não É, a técnica do garoto, né? Porque às vezes o garoto corre, corre, corre e não dá em nada, né? Só corre. Não exato, resulta em nada, nenhum resultado, né? Enquanto que às vezes não, né? Esse que tem técnica, que sabe, né? Que conhece, às vezes o resultado é maior para o time até. Então, é assim, exato. visões diferentes, né? De futebol lá fora e aqui também, né? Mas assim, É. e você, Letícia, como é que ficou essa distância do seu filho lá fora? Você chegou aí para lá, para Espanha, visitá-lo ou não? Ele ficou esses 6 meses lá? Ele ficou lá, eu fiquei com muita vontade de ir, mas não consegui, né? Financeiramente é bem puxado. A época que ele foi, que é Natal, Réveillon, meu aniversário, aniversário dele. Então, tudo isso pesou bastante. Eu fiquei bem
assim, abalada de um lado, porém, como eu disse antes, eu sou cristã, então, como eu sei que foi resposta de oração, o meu combinado com Deus foi esse. O senhor está levando, o senhor me traz do jeitinho que ele está indo, e eu sabia que ele estava feliz lá, mas não foi fácil, não, mas eu prometi para Deus que eu não choraria. No Porque finalzinho, eu descumpri a promessa. também é difícil, né? Mas você viu que Eu desculpei. oração de mãe tem poder, né, Letícia? Nossa, É, tanta é. coisa, né? Assim. E agora, quais são os planos daqui? Ele voltou para o Brasil? Tem outras oportunidades? Ele quer voltar para lá? Como é que é? Quer voltar para lá. A mãe queria que ficasse, né? Mas eu sei que o melhor para ele é para lá. E ele tá indo agora em outubro, na segunda quinzena de outubro. Ele tá indo para um time que chama Múrcia, Real Certo. Múrcia. Também é dessa. Aí já é, lá é uma província. Valência é uma província, Múrcia é outra província. É como se fosse um estado. Uhum, Então, lá o estado de Múrcia é uma província Múrcia, então é como se fosse uma capital. certo. 500.000 habitantes. Lá é grande, Gandia era pequeno, mas lá é grande. E já é um time com estádio gigantesco, gramado mesmo, porque onde ele jogou era sintético. Aí Sintético. agora é gramado mesmo, torcida gigantesca também e terceira divisão. Terceira divisão, né? É, Ah, então é isso, né? O caminho. Tem vários caminhos do futebol, né? Assim, que as exato. mães falam, né? Que alguns caminhos é por aqui pelo Brasil, outro por fora, mas o futebol vai te levando, né? De uma forma ou de outra, se você persistir. É isso. Sim, sim, persistindo. Porque, assim, em nenhum momento, né? Ele passou por vários times e tal, e ele não pensou em desistir, pelo que você está falando, e vocês ainda foram buscaram esse outro caminho, né? Que é ir para fora, né? Isso. Isso. Que a gente escutou no meio do caminho, né? De alguns treinadores, falou assim: ó, o estilo do Pedro é europeu. O estilo do Pedro é europeu. Que ele não tem força, ele não vai ficar musculoso, ele não vai ficar fortão, apesar dele ter crescido e encorpado, né? Mas a técnica dele é para a Europa. E você acha que valeu a pena tudo isso que você passou? Porque a história é longa, né? Por muito de time que ele passou, que vocês acompanharam, que não deixou ele desistir, e agora o seu filho vai ficar longe de você. Vale a pena tudo isso? Vale. Valeu e vai valer ainda mais na hora que você vê, porque assim, às vezes a gente almeja aquele time grande, um Barcelona, que ele ainda me perguntou essa semana: mamãe, a senhora acha que eu vou um dia? Será que é um sonho muito distante? Eu falei assim: não, meu filho, a Espanha estava distante uns dias para trás, e você já foi e você vai voltar. Então eu creio que um dia você possa ir. Só que a gente tem que ver também cada passo dado. Cada passo dado foi uma grande vitória. Tô querendo desistir, não, mas eu não vou, né? Então, vale a pena, mesmo que fique longe, né? Porque a gente cria os filhos para o mundo. É difícil, mas para ele vai ser muito bom. E vocês, assim, a possibilidade de vocês irem dessa segunda vez, não, vocês não vão. Ele vai sozinho Ah, também. vou. Com Ah, certeza tá. eu vou. Eu falei pro meu marido, eu falei assim, eu quero passar meu aniversário lá. Participar também, né? Porque, olha, bem, eu falo isso Sim. para as mães: olha, a gente participa de cada dificuldade, cada desafio, e a gente vai segurando as pontas, não é? Para o filho não desistir. E a A hora, gente quando. não perdeu o jogo dele, a gente não perdia o jogo. Jogava quando ele era pequenininho, foi jogar contra o Santos, a gente, depois eu te mando as fotos. Debaixo de chuva a gente tinha no jogo. Aí foi pro Tanabi, a gente saiu daqui, bate e volta para assistir jogo. Eu falei, eu quero assistir um jogo seu na Europa. Então, e tem que aproveitar, curtir esses momentos com o filho também, né? Exato. E tá próximo dele, independente onde esteja, né? Ou no Brasil, ou fora do Brasil e tal. É, é.
Muito bom. Ó, a gente está quase chegando ao final aqui, viu? Não sei se tem mais alguma coisa para você me contar que eu não tenha perguntado de toda essa sua experiência, essa vivência no Brasil, lá fora, que é importante para as mães. Olha, eu assim, é que a gente tem que curtir cada momento, né? Cada vitória, não ficar esperando só quando o grande contrato chegar, quando o time que ele tanto deseja chega, porque um gol de várzea, um gol na escolinha, um gol num. Ai, eu emociono. Um gol em jogo final de semana vale muito, muito a pena. Eu até falo para ele que às vezes a gente nem tá bem e a gente se cura na beira do gramado, vendo um gol, vendo a felicidade deles quando eles pisam na grama e quando eles voltam pra gente também. E a gente sente um orgulho tão grande quando fala assim, aquela ali é a mãe do Pedro, aquela ali é a mãe do jogador que estava na Espanha. A minha filha, ele tem uma irmã. Aí a minha filha, eu acho que é uma das maiores fãs dele também. Que ela fala assim que no Instagram dela ela devia colocar irmã do jogador. Perde até a identidade dela, mas é irmã do jogador Pedro, porque a gente fica aqui vibrando. Enquanto ele estava lá, a gente assistia. Mesmo não sendo transmitido pela TV, a gente baixava o aplicativo, conversava com o treinador, se alguém vai filmar, coloca no YouTube, e a gente assistia, e torcia, escrevia lá, estou aqui, meu filho fez gol, o passe foi do meu, então a gente via aquele mundaréu de mãe lá. E uma coisa assim que eu acho já seria para os jogadores, as amizades. Ontem, um dos meninos que estava com ele no Safor foi para Dubai, e a gente conversava, né, por mensagem, assim, oi tia, oi tio. Então eu torço por esses meninos como se fosse o meu, porque é o sonho do meu. E hoje um que foi para ele junto, né, para Gandia, o Safor, tá indo para Alemanha. Então, foi uma das coisas que ele falou para mim quando ele estava arrumando a mala para voltar. Falou, mamãe, eu estou triste. Eu falei, por quê? Você não quer vir para casa? Aí ele falou assim: não, mamãe, tô despedindo dos meninos que eu não sei mais se eu vou ver. Falei, mas você pode não ver num time, né? Mas você pode ir na casa deles daqui um dia, se Deus quiser. Não, e se cruzar também, né? Pelos Não, campos, né? não, exatamente. Tem menino lá no Safor, de Barretos. Lembra que eu falei que a gente é de Sim. Barretos? Tinha um menino lá de Barretos. Falei, gente, é um mundinho pequeno. É verdade, né? Meu Deus do céu. É. E você vê, né? Eu já ouvi das mães falando assim: olha, tem espaço para todo mundo. Às vezes o seu filho não vai ficar num grande time no Brasil, né? Às vezes fica num pequenininho, né? Da primeira, segunda, terceira divisão, ou sei, né? O menor, ou fora do mundo também, fora do Brasil, né? Como o caso do seu Aham. filho, que está num time lá da Espanha, de Tem uma liga muito time, menor. muito time. Então, tem outros países, tem vários países, então, assim, tem espaço, né? O que não pode é o menino desistir nunca. Isso, exatamente. Exatamente. Ver se é isso mesmo que ele quer verdadeiramente. Ver se não é porque uma das vezes que ele quis desistir, eu falei assim, por que que você está aí no futebol? Por quê? Aí eu falei assim, se for por fama e dinheiro, pode sair. Se for por esses motivos, eu nem oro mais. Ainda falei para ele. Aí ele falou, não, mamãe, é questão de propósito mesmo, questão de sonho. E então eu falei, então não desiste, não. Então a gente está aqui na retaguarda, garantindo que tudo aqui em casa vai ficar bem até você ficar bem. E a gente também, né, Letícia, como mãe, a gente não pode ter ilusão. É o que você está falando. São poucos jogadores que ganham milhões, bilhões, né? Aí tem uma média que ganha mais ou menos, e tem um pessoal que é a grande maioria que ganha pouquinho no futebol, né? Exatamente, exatamente. Então não pode ter essa ilusão, né? Porque as pessoas que não sabem, que olham e falam, ai, seu filho é jogador, pensa que vai ficar rico, porque Ah, às vezes não é isso. exatamente. E não, eu vou ser muito sincera com você, não é nem isso que eu quero para ele. Eu quero que ele viva do sonho dele.
Não precisa de milhões, porque no futebol tem milhões, né, de jogadores ganhando milhões, porém a quantidade desses jogadores é pouca. Mas se ele conseguir sobreviver fazendo o que ama, jogando bola, aí sim eu vou estar realizada. Poxa, muito, muito bonito mesmo. Ó, Letícia, a gente está quase chegando ao final. Viu como passou rápido? Rápido demais, Não sei se rápido tem mais demais. coisa para você Se fosse para contar. falar dele, eu ia ficar aqui a noite inteira. Não, a gente adora quando a gente fala do filho, não é? Dessa É, experiência e tudo. E também tudo que a gente vai aprendendo também. Não são só eles, não, Letícia. A gente, como mãe de não, não, jogador, não são só eles, não. e a gente vai passando por muitas provas também como mãe, né? De estar Sim, presente, e tudo. Então, assim, não é só o filho que vai amadurecendo, nós, como mães de jogadores, também. com certeza, com certeza. Essa ida dele para mim amadureceu. Né? E a gente vai segurando a onda também, né? Porque não é fácil. Não, não é fácil. Ó, Letícia, assim, antes de encerrar, eu queria que você falasse, assim, uma mensagem para as mães de jogadores. A gente tem, assim, inúmeras, né, que acompanham o podcast, tem aquelas que o filho está começando, tem outras que já estão no 17, no 20, tem umas que estão no profissional também, né, que viram que não é Uhum, fácil, tem as que foram embora. Eu já conversei com mães também, de vários jogadores que estão fora do país, que foram embora, uhum. tal, né? E aí eu queria que você deixasse uma mensagem. Ai, queria falar para as mamães e para as vovós, que às vezes fazem o papel de mamãe, né, nessa luta que não é fácil, mas é muito gratificante. Incentive e verifique se realmente isso é a vontade dele, se é o sonho dele. Se for, a incentive, apoie. Quando puder, esteja na arquibancada torcendo, incentivando, que eu acho que é uma das partes mais importantes. Não se falam, né, das mães que ficam grudadas nas telas, chuva, sol, vendo seu filho sendo xingado, mas eu imagino que como se numa apresentação de escola o olhinho dele fica procurando a gente no meio dos pais, eu acho que jogando, o olhinho também fica procurando aquela mãe torcendo, aquela mãe ali vibrando por ele. Então esteja sempre na torcida. Letícia, muito obrigada, viu? Adorei. Fiquei muito emocionada com a sua história, com a sua força também, né? Passar por tudo isso daí. E aí, toda essa experiência também que você adquiriu, né? Não só seu filho, com tudo Sim. isso, né? Vivendo esse momento dele, né? Nessa trajetória do futebol. Queria agradecer muito, queria desejar muito sucesso para o Pedro, né? Martins também, onde ele estiver, né? No Brasil, jogando Amém. no Brasil ou fora do Brasil, muito sucesso para ele, viu? Amém, amém. Obrigada, eu que agradeço demais a oportunidade. Foi incrível para mim ter a voz pela primeira vez. Achei muito importante. Parabéns pelo seu trabalho, que enxerga as mamães que às vezes muitas pessoas não enxergam e você enxergou e Ai, deu voz a elas. ai, Parabéns para você. graças a vocês, mães como vocês, né, que já participaram aqui também, que são muito importantes, né? Que a gente não pode ficar só no bastidor, né? Exatamente. Que a mãe fica sempre no bastidor e ajeita isso e cuida disso e é médica, é enfermeira, É, psicóloga e tudo. Não, é muito mais que isso. Se o filho chegou até lá, foi graças à mãe, graças à família, não é verdade? exatamente, exatamente. Olha, um grande abraço para você, sucesso para o seu filho, viu, onde ele estiver, Obrigada, e tudo de bom. obrigada. Eu vou dando notícias. E manda notícias pra gente. Quem sabe a gente vai gravar outro podcast aí no novo time. Vó, conseguimos. Sucesso, viu? Ó, grande Amém, obrigada. beijo. Obrigada, viu? Agradeço a equipe aí, obrigada mesmo pela paciência e pelo carinho. Ai, obrigada. Tchau.